O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos favorece a contemplação do envio que Jesus faz dos seus missionários, os discípulos. O evangelista São Lucas, ele tem 2 momentos que ele narra Jesus enviando para a missão. No primeiro momento, Jesus envia os 12 apóstolos. No trecho que nós ouvimos agora, Jesus envia os 72 discípulos. Sagradas Escrituras, sempre que nós vemos a numeração, um número, na verdade o escritor sagrado está trazendo uma simbologia para nós. Quando São Lucas fala que Jesus enviou 12 apóstolos, São Lucas está dizendo, fazendo uma leitura das 12 tribos de Israel, tentando dizer que para todas as tribos de Israel, o Senhor enviou alguém para evangelizar. Agora, neste trecho, ele não fala de 12, mas fala de 72 discípulos.
Esses 72, eles vêm fundamentados numa passagem do livro do Gênesis, quando vemos os filhos de Noé, que eram 3. Noé teve 3 filhos, e diz o livro do Gênesis que desses 3 filhos nasceram 70 filhos, e que eles fizeram as novas nações de Israel. Você diz, padre, mas ele falou 72, não 70. 3 filhos que geraram 70 de um casal. A esposa de Noé e ele, 72. O que isso significa? Que para toda a humanidade, não só Israel, mas para toda a orbe da terra, Deus sempre envia missionários para anunciar o Evangelho. Nenhum canto do mundo poderá ficar sem o anúncio da Boa Nova. Esta é a tentativa de Lucas, quando ele usa essas numerações de 12 e 72. Agora, a beleza é Jesus dando a modalidade de como eles devem comportar-se na missão. Diante deles mesmos, o que eles devem levar, o que eles devem falar, como eles devem agir e o que eles devem portar. E aí São Lucas descreve na fala de Jesus a modalidade do missionário. A primeira coisa é, o discípulo de Cristo não pode querer evangelizar assegurado de si mesmo, com seus recursos humanos, materiais. Por isso a exigência, não leveis bolsa, não leveis sacolas, não leveis sandálias. Tudo o que for seguranças humanas, você não vai contar com isso. A segurança do missionário é aquele próprio que ele anuncia. E quando ele for anunciar, é um anúncio, não é uma imposição. O Evangelho é sempre uma proposta. Isso aqui é fundamental. Vocês vão chegar numa casa, numa cidade. Se vocês forem recebidos, anunciam. Se ali tiver um amigo da paz, a paz vai repousar sobre ele. E se não tiver um amigo da paz, fica tranquilo, você não vai fazer nada. A paz vai voltar para você e você vai seguir o seu caminho. Um missionário não entra em discussão. Um missionário não tenta convencer ninguém da sua mensagem. Ele não tem força para isso. A mensagem é proclamada. Se alguém acolhe, esta mensagem vai produzir frutos. Se não acolhe, essa mensagem volta para si. Porque essa mensagem não é um conjunto de palavras ou de ideias. Esta mensagem é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Por isso, sempre o Evangelho é uma proposta, nunca uma imposição. Por isso, no ano 2000, aqueles que lembram, o grande São João Paulo II, um dos passos que ele deu no jubileu do ano santo de 2000, ele pediu perdão pelos erros da igreja, instituição. E na carta Novi Milleni Neunt, ele escreve isso pelas vezes que a igreja impôs o Evangelho. E se nós formos olhar a nossa história de povo brasileiro, nós começamos assim. Um Evangelho que não foi pregado, mas foi imposto. Basta a gente olhar a história. Quando chegaram as embarcações de Portugal, nelas tinham os nossos freis. E tinha que ter, era próprio disso. Vieram para rezar, para atender confissão dos que estavam vindo. E ao chegarem aqui, celebraram a missa, bonito, deram o nome para essa terra, Terra de Santa Cruz, é o nome da nossa terra, o Brasil chama-se Terra de Santa Cruz, esse é o primeiro nome. Só que depois, a hora que eles foram se instalando, o que eles fizeram? Começaram a catequizar os nossos índios. Era o jeito que tinha na época. O que fazia? Ensinava um canto, mostrava as pinturas e depois metia água na cabeça. Agora você é católico. Não evangelizava, não dava oportunidade de saber primeiro, conhecer o conteúdo, uma experiência com Jesus e depois ver se ele quer isso. Não, uma vez que está catequizado, agora você vai ser batizado. Resultado desse trabalho, as consequências a gente vive até hoje. Um povo que foi batizado, mas não foi evangelizado.
Faz total diferença. O que faz um povo batizado não evangelizado? Vira os famosos católicos de IBGE. Os temporões. De vez em quando aparece. É católico, sim, tem muita fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Mas a igreja lá e eu aqui. De vez em quando a gente vai lá fazer uma fezinha. Faz sinal da cruz, joga um beijinho para o santo e está tudo bem. Mas isso não é ser católico. A gente sabe disso. É preciso aderir a Jesus Cristo. Mais do que uma instituição. Agora, para isso o que precisa acontecer? Conhecê-lo. Eu não posso aderir a uma pessoa, a um Deus vivo, se eu não tenho uma experiência com Ele. Para isso tem que evangelizar. A palavra evangelização vem de evangelho. Evangelho é a boa notícia, a boa novela do italiano. Quando eu anuncio uma palavra, ela entusiasma o coração e eu faço uma adesão a ela. E aonde começa essa evangelização? Não é dentro da igreja. Essa evangelização começa dentro de casa. Com quem? O pai e a mãe. Eu não sei fazer isso não. Pois é. Começa com o pai e a mãe. Desde petititinho, com as crianças, os filhos, começa a ensinar a oração. Não toma o alimento sem agradecer a Deus. Sempre fala de Jesus, quem é Jesus, o que Ele faz na família, qual é a importância dEle. Olha a carência, dos nossos pais não falam de Jesus, não rezam com seus filhos. Aí depois fala, não, mas eu não faço imposição. Faz. Aí nunca fala de Jesus, nunca reza em casa. Deu a idade da catequese, quase morre lá do plantão para fazer a inscrição. Aí põe a criança no carro, isso não é aqui, pelo amor de Deus, não estou falando de nós não. Enfia a criança no carro, está chegando perto dele, mete o dedo no pisca-alerta e para o carro no meio da rua, abre a porta e fala, vai para a catequese. Depois me liga que eu venho te buscar. Nem acompanha o filho na igreja. O filho fica. Ele tem que fazer. Fazer a primeira comunhão. Depois confessa, bonitinho, recebe Jesus. Depois volta para o crisma. E depois desaparece. Porque cumpriu um protocolo. Não tem dentro dele um conhecimento de Jesus, um amor a Jesus. Por quê? Faltou isso em casa. Nós temos que reconhecer isso. Eu não estou falando para pôr ninguém na parede, estou falando da nossa realidade. Para a gente mudar esse cenário e viver o Evangelho, ele tem que começar a ser vivido dentro de casa. Ninguém precisa ensinar teologia, mas falar da experiência. Quem é Jesus na sua vida? Testemunha isso para o seu filho. Falar, mas isso é impor. Não é, é passar a sua experiência. Os pais fazem isso com tantas outras coisas. Eu falava hoje cedo na missa. A mulher vem e fala para o marido, bem, estou grávida. Ele fica feliz da vida, assusta, mas depois fica feliz. A hora que chega em casa, o que ele traz? A camisa do time. Não sabe nem se é menino ou menina, mas vai ser flamenguista. Criança nasce, tadinho, não sabe nem chorar ainda, e já vai da primeira foto lá, com aquele pagãozinho do Flamengo. Tem outros aí, mas... Nunca posso falar isso, eu tenho que aproveitar agora. Aí põe só a roupinha e basta? Não, começa a encher a cabeça da criança. Time bom é o Flamengo, é bom. Pai, mas perdeu. Perdeu hoje, mas é bom. É bom, toda a vida é bom. A nação é rubro-negra, é bom. E aquilo entra na criança. O bichinho começa a ir para a escola, o colega pergunta, você torce? Eu sou Flamengo. Não sabe nem o que é Flamengo, o que é time, o que é, sei lá. Mas ele é. Aquilo entra dentro dele com uma convicção tamanha. Meu pai fez isso comigo. Pai, Flamengo. Mas tá bom, sou Flamengo. E sou flamenguista. Pode ganhar o Flamengo. Pode estar lá nas alturas e lá nos... Flamengo. Oxe. E aí de quem fala ao contrário. Impregnou. Meu pai falava com tanto entusiasmo. Falava com tanta convicção que aquilo me comovia. Se o meu pai está falando isso, é bom. Mesmo que não estou vendo que é, mas meu pai falou. Evangelizar é isso, é dar a boa notícia. Agora, eu não estou falando de um time, estou dando um exemplo para fazer um pouco de brincadeira com vocês. É de Jesus,
é Deus. Cadê o teu entusiasmo para falar dele? Cadê a sua experiência com ele? Se evangeliza, sim. Quando isso acontece, a hora que a criança chega na catequese, não é um desconhecido. Ele lembra, tem memória afetiva, desde pequeno, o pai, a mãe, a avó, o avô, em casa a gente reza. Não é um trem desconhecido, está todo mundo rezando, quer dizer, ele está olhando para a parede. Não é estranho a ele, aquilo já faz parte do seu mundo. Evangelizar é isso. E aí vai chegar a hora, a fase adulta, em que ele, tendo recebido dentro do coração a semente, ele faz a sua escolha, de adesão ou não, mas foi lançada a semente. Como que nós vamos escolher algo se não nos é apresentado? Agora, não pode ser apresentado um conjunto de doutrinas onde não tem a experiência da fé. Ela vai ser massacrante, ela vai oprimir, não vai querer saber disso. Agora, a hora que tem um amor por Jesus, se sabe por que é melhor fazer isso e não aquilo. Por isso, irmãos e irmãs, o Evangelho é uma proposta. Tem que evangelizar, tem que anunciar, tem que proclamar com entusiasmo, com a própria vida. Depois, o outro ponto que eu quero trazer do Evangelho, eles foram. Jesus deu as instruções, eles foram e voltaram radiantes. Chegaram para Jesus contando as maravilhas. Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do seu nome. Imagina isso. Até há pouco era tudo pé rapado. Agora estão dando ordem até para o diabo. Imagina, chegaram contentes. Jesus olha para eles e diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês poder de pisar sobre serpentes e escorpiões, e nenhum mal vai vos atingir. Mas a alegria de vocês não tem que ser por isso. Antes, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Por que que o vosso nome está escrito no céu? Porque você é filho de Deus. Não é por causa das coisas que você faz para Deus, mas por causa de quem você é para Deus. Veja que bonito isso. O fazer está abaixo do ser. Ser é mais importante. Por isso, não vos alegrai-vos com isso que vocês fazem, porque o que você faz agora você pode não fazer, mas amanhã, tanto de bom quanto de ruim. Mas o que você é, isso é para sempre, eternidade. Qual é a profundidade disso? Jesus está ensinando os seus discípulos, a nós, que por mais que nós façamos, o nosso fazer é sempre meio, nunca fim. Por isso precisamos tomar muito cuidado, porque muitos de nós passamos a maior parte da vida ocupados no fazer. Tenho que construir patrimônio, tenho que ter bastante capital investido para a hora que eu chegar na velhice eu ter tranquilidade. E está certo, não estou dizendo que está errado. Mas se você pensa que essa é a meta da sua vida, aí está errado. Primeiro, ninguém tem segurança que você vai chegar nessa fase. Então isso tira de mim a responsabilidade de me preparar? De forma alguma. Tem que se preparar, ainda mais no mundo que a gente vive. Agora, não é para esta finalidade. Todos esses meios são para que você viva melhor, não por causa das coisas. Você é mais do que isso. Porque no final, se você não entender isso, as coisas ficam maiores do que você. E você vai ser sucumbido. E essas coisas rapidinho vão colocar um substituto para ela. É aquela famosa ideia que tem hoje no mundo, e que é bonita e válida e ajuda a gente. Você tem que valorizar mais o CPF do que o CNPJ. CNPJ é por um tempo. E se as coisas não andarem bem, coloca outro para cuidar dele. O CPF é sempre você. Desculpa a analogia que eu estou fazendo, mas a vida de céu tem a ver com o CPF, não com o CNPJ. É você. Nada disso que você faz é bom, é maravilhoso, mas não é por causa disso. É por causa de você.
Se você é alguém que trabalha bem, harmoniza as suas relações, é uma pessoa aberta à comunidade, quando chegar ao fim de tudo isso, vai ser com tranquilidade. Não vamos escapar, isso é para todo mundo. Aí vai chegar a hora. E aí vão chegar com a notícia, o padre Adeleon morreu. Oh, meu Deus. Aí se a gente fez um trabalho bom, fez direitinho, vão os mais próximos tentar agilizar um velório bonito para nós, um caixão mais bonito. O povo vai chegar no velório e falar, oh. As coroas, né? Esses dias eu disse, né? Hoje cedo eu falei na missa, uma pessoa falou para mim esses dias, olha padre, eu tento ajudar todo mundo, porque esses dias eu fui num velório e fiquei olhando. Falei, eu quero isso para mim. Aí eu fiquei olhando assim para ela. Ela falou, não, tinha um monte de coroa assim, ó. Cada uma vindo de um canto, de um grupo, de não sei. Ela falou, quando eu morrer eu vou querer assim também. Aí eu pensei, será que eu conto ou eu deixo para lá? Falei, deixar para lá. Mas você nem vai ver as coroas que mandar para você. Não tem como você abrir um olho e falar, mandaram. Esse não mandou. Você não vai ver, acabou, morreu. Não tem essa. Aí a hora de enterrar, o povo vai chorar mais um pouco e dar aquelas emoções. Ai, meu Deus, e agora? Depois nós vamos para casa. No outro dia, os mais pertinho ali vão ajeitar nossas coisas, vão mandar lá para o asilo, dar para os pobres. Se tiver alguma coisinha de valor, vão ver quanto que vale, porque o funeral é caro, essas coisas é caro. Mas que vai ajudar. Agora, se nem para isso nós trabalhamos, se não fizemos fraternidade, se não fomos solidários, mal vai chegar a notícia da nossa morte. E a briga já vai começar. Pelo patrimônio que a gente lutou tanto. Pelos investimentos que a gente perdeu noites e noites. Nós vamos estar lá esperando alguém liberar o corpo e estão brigando já com os bens. Tudo vai ficar. Porque tudo isso eram meios, não era o fim. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Agora veja, nós gastamos tanto tempo com o meio, e ele é tão curto. A Bíblia diz, né, os mais fortes chegam aos 80. Nós melhoramos um pouquinho, né, nós aumentamos a estimativa de vida, mas a gente sabe que 90 alguma coisa, deixa eu falar mais, porque vai que tem alguém já vai ficar bravo com o padre, né? 100, 105, mais que isso, já judiam tanto, né? Mas enfim. Mas nós vamos acabar. E o que são 100 anos diante da eternidade? Você fez tanto por causa desses 100 anos, e a eternidade, que é mais importante, você não dedicou nada. Equilíbrio. Fazer, sim, precisamos, mas o fazer não é o fim. A meta é a eternidade. Eternidade, o céu, a vida eterna. Por isso, irmãos e irmãs, eu concluo essa homilia de hoje, deixando para nós esses dois questionamentos. Primeiro, nós evangelizamos na nossa casa, com os nossos filhos, sobrinhos, netos. Nós anunciamos Jesus. Nós proclamamos Jesus dentro da nossa casa. Nós falamos o que Ele faz na nossa vida, ou deixamos isso para a hora que Ele fizer o encontro de jovens, EAC, PA da vida, e lá a gente trata de negócios. Evangelizamos. Segunda reflexão é esta: trabalhando tanto para os meios, eu tenho trabalhado para o fim. Não fim, ponto final, porque nós sabemos que não tem um ponto final. Tem um ponto e a frase continua. A morte não põe fim. A morte vai abrir uma outra porta para nós. E essa porta chama-se eternidade, para sempre. Temos trabalhado para esse momento. Peçamos ao Senhor que evangelize os nossos corações, para que queiramos conhecê-lo, para não desprezarmos as coisas do mundo. Não é isso que eu disse, mas sabermos utilizar como meios para uma vida melhor, e não como finalidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.